noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando a 57ª edição do Baralharte. E hoje nós temos o prazer de receber, mais uma vez, um ilustre convidado, o nosso querido amigo, professor, filósofo, Moisés de Oliveira. Moisés de Oliveira vai nos falar hoje de um tema que eu estou muito curioso. A Valéria já se perguntava o que é isso, que é a filoterapia. Então, boa noite, Moisés, fica à vontade, seja bem-vindo, e obrigado por, mais uma vez, atendido o nosso convite, né? Sempre que você vem, a gente sai enriquecido, né, de conhecimento, de reflexão, e eu creio que hoje nós tenhamos mais uma noite muito enriquecedora. Boa noite, Moisés. Boa noite, Edivaldo. Boa noite a todos que estão aí na nossa conversa, no nosso fórum de ideia. Prazer estar aqui, é sempre bom. Vocês segundo o Edivaldo, saem enriquecido, e eu também, cara. Eu também. É muito bom conversar com vocês. Realmente é uma via de mão dupla, então eu também aprendo muito. Todas as vezes que eu entro ao vivo com vocês nessa live, é um prazer inexmedível e inenarrável. Eu só não estou mais vezes porque eu tenho outros compromissos exatamente na parte da noite. Então, isso me impede de estar mais vezes com vocês. Mas, assim, quando eu posso, eu estou me preparando para isso. Eu estou me preparando para dar tempo ao tempo, entendeu? Estou me preparando para dar tempo ao tempo, e desse dar tempo ao tempo, eu terei mais tempo de aproveitar o tempo. Então, é isso. E hoje, eu separei algo aqui, algo que é um desafio, né? Eu estou há mais ou menos uns 2 anos sendo desafiado por mim mesmo. Eu adoro os desafios que são propostos por mim mesmo, a minha pessoa, né? Que às vezes a gente conclui e aceita desafios que não são nossos, né? E a gente quer mostrar para o outro que nós somos capazes. E deixamos de resolver, de atender o nosso próprio desafio, aquele que nós poderíamos estar, né, dedicando maior e melhor tempo. Existem desafios que são nossos. Eu quero concluir uma faculdade, é um desafio meu, não é da minha mãe, não é do meu pai, é um desafio meu. E a gente, às vezes, não dá tempo para isso e não percebe que o tempo está passando. E eu resolvi, através dessa provocação filosófica, me provocar. Para que me serve a filosofia, né? Para que me serve a filosofia? Para que serve a filosofia? Já é uma pergunta altamente filosófica. Para que serve a filosofia? Já é. Né? A gente poderia conversar sobre isso a noite toda, né? A noite inteira. Para que serve a filosofia? Para que é a filosofia? Enfim. Eu, cara, sou filósofo, eu adoro. Eu não gosto de viver a filosofia somente como disciplina. Eu acho que a filosofia é disciplina, né? Ou seja, ela não é disciplina somente como matéria curricular, mas ela vai para além e se torna uma disciplina de vida. Então, para mim, filosofia não é disciplina, ela é disciplina. É uma disciplina de vida. Dentro da filosofia, existem várias escolas filosóficas. Várias escolas. E eu gosto da existencialista. Existencialista, a sua maior expressão é o casal, né? O Sartre. E também o Kierkegaard também, né? Existencialismo mais voltado para existencialismo cristão. Eu gosto muito do existencialismo. Mas o que eu faço com esse existencialismo que eu gosto? O que eu faço com ele? Fala aí para mim. Então, eu, na medida do possível, na medida do provável, eu mergulho no existencialismo como prática de vida. Isso também não foi assim uma escolha minha, isso aconteceu. A escola, chamada existencialista, me escolheu. Não foi eu que um belo dia falei, você é existencialista. Não, eu já nasci existencialista. Então essa escola, ela que me escolheu, não foi o contrário, foi ela. Então eu analiso a vida e percebo sim que a existência
precede a essência, né? É um pensamento do irracionalismo, né? Nós temos que entender que o existencialismo está ali na corrente do irracionalismo do Freud, do irracionalismo do Nietzsche, do irracionalismo que vai ter uma influência do Darwin na questão biológica. Por quê? Porque o irracionalismo, na antropologia, a irracionalidade é um fator dominante na natureza, né? Pense comigo, a irracionalidade para a antropologia, ela é um fator dominante na natureza. Ou seja, os animais são irracionais. A natureza é irracional. Até onde eu sei, né? Eu não conheço nenhuma espada de São Jorge consciente, racional, que converse comigo ou coisa parecida. Espada de São Jorge, para quem não conhece, é uma planta, né? É uma planta. Eu não conheço nenhuma espada de São Jorge racional. Eu só conheço uma espada de São Jorge que não pensa. Eu estou falando de uma linguagem bem simples para que a gente venha entender. Segundo a ontologia, o irracionalismo ele sugere uma estrutura racional. O mundo, por exemplo, para a ontologia, o irracionalismo, explicando o irracionalismo, não tem como compreender os sentidos da vida. Entenderam? Então, por isso, dentro da ontologia, o irracionalismo é muito provável. Se não temos como entender, não temos como, dentro da epistemologia, dar sentido, e não temos como dar... E aí a gente trabalha com a questão da antropologia, que diz que o universo ele é irracional. Eu estou fazendo uma linha para que eu venha chegar naquilo que eu quero hoje, que é uma base um pouquinho filosófica e terapêutica, com bases num camarada chamado Freud, que é irracional também. Por isso que eu estou falando, destacando um pouquinho da escola irracionalista, porque eu sou existencialista, porque o existencialismo tem a sua, né, influência dentro do irracionalismo. Então, para entender isso, eu falei bem assim, cara, como que eu vou trabalhar isso? A filosofia, eu gostaria que fosse mais prática. Como Karl Marx falou, né, até hoje, ele foi presunçoso ali, né, até hoje, a filosofia ou os filósofos ficaram no mundo, no campo das ideias, está na hora de entrar na praxis. E aí, segundo ele, o marxismo, a prática do marxismo, né, seria a filosofia na sua prática, tirando da teoria e colocando ela na vida. Eu falei, será que dá para fazer isso dentro de uma terapia? Então, por isso o nome filoterapia. O que é isso? Eu estou tentando uma coisa ousada. Estou tentando fazer a terapia usando as escolas filosóficas. As bases, é lógico, da terapia vai ser dentro das escolas ou a partir das escolas filosóficas. Aí você tem o quê? Como eu falei, racionalismo, você tem o idealismo, você tem várias correntes que você pode estar usando como uma prática terapêutica. Aí, vamos lá. Moisés, e aí, como é que fica aí? Eu estou fazendo psicanálise, estou concluindo, né, a psicanálise. Não sei se vocês sabem disso. A psicanálise, ela hoje passa por um período de muito crescimento, né? Principalmente depois da pandemia. A psicanálise cresceu muito, assim como também a psicologia, não só para estudo, mas também na procura. Né? As pessoas agora estão voltando o pensamento para dentro de si, estão realmente solicitando a ajuda de um terapeuta, ajuda de um psicanalista, ajuda de um psicólogo. Mas a psicanálise, ela sofre por uma coisa que é horrível aqui no Brasil. A psicanálise, só para vocês terem uma ideia, o que o MEC faz com a psicanálise?
ele autoriza os cursos da psicoanálise, mas não reconhece esse curso. Não sei se vocês sabem disso. Mestrado, ou seja, estrito sensu, e doutorado, o MEC não reconhece. E isso é um entrave. E aí surge aquela questão, por que o MEC não reconhece? Porque entende, boa parte ali, dos deuses do MEC, dos deuses da educação, entende que a psicanálise não é ciência. A psicologia é, mas a psicanálise não. E esse dia eu estava entrando numa discussão sobre isso. Claro que eu estava defendendo a psicanálise, e eu estava conversando com um teólogo. Olha só que coisa louca. Estava conversando com um teólogo. E ele veio me perguntando, né? Como é que seria isso? Porque há essa coisa da psicanálise não ser considerada como ciência por causa do inconsciente. Porque, segundo ele, o inconsciente não existe. Aí eu falei para ele, eu brinquei com ele, tá, e Deus existe, né? Claro, foi uma provocação. Mas a teologia, por incrível que pareça, que tem por base o estudo de Deus, de algo que provavelmente, porque Deus é algo improvável, não é impossível, né? Ele é algo improvável, né? Impossibilidade está em outro campo. É claro que um ateu vai falar para mim, não, Moisés, esquece esse papo aí. Deus não existe, ponto final. Tá, beleza. Mas como que você reconhece a teologia como ciência que tem o principal foco de estudo Deus? Deus, me diz. E ela é considerada ciência. E a psicanálise que trabalha com o inconsciente, que segundo essa academia composta por deuses, a inconsciência, ela não existe. O inconsciente não existe. Por isso a psicanálise não pode ser considerada como ciência. Ora, senhores, o que é ciência, né? Primeira coisa que nós vamos discutir, o que é ciência? Depois que discutimos o que é ciência, nós poderemos aí entrar em outras indagações. Para que serve a ciência? Né? Qual a utilidade da ciência? A ciência e o cientificismo já nos levou para 2 guerras mundiais, né? 2 grandes guerras mundiais que foi culpa do cientificismo, né? Daquela época ali conturbada. Mas vamos lá. Aí conversando com o historiador. Não, história é ciência. Vamos brincar aqui. Vamos brincar? História sendo ciência? E olha que eu sou professor também de história. Vamos brincar sendo ciência. Né? Tem uma tese, Nelson, que fala que Tutankhamon tinha o hábito de toda noite defecar em sua cama do lado esquerdo. Toda noite ele defecava do lado esquerdo. Antes de dormir. Isso ele fazia à noite. Nelson, professor Moisés aqui, incorporei o professor Moisés. Nelson, fala para mim. Essa tese existe ou não existe? Essa história é verdadeira ou não? Fala para mim. Não, é sério, liga o microfone aí e responda, ou qualquer um outro de vocês, responda, por favor. Isso não existe, essa tese? Oi? Não tem como provar um lance desse. Eu não sabia nem que existia essa tese que ele faria, né? Que ele faria a necessidade dele na própria alcova, né? Não. É perto da cama do lado esquerdo. Não, essa teoria eu não conheço, não. Fala, Julimar. É verdade isso, sim ou não? Assim, existem costumes, né? E aí a gente sabe que, por exemplo, no interior, na zona rural, por exemplo, o pessoal usava, eu acho que o sabe um pouco disso também, os pinicos, né? Só um exemplo. Até mais recentemente. O pessoal usava o pinico, fazia a sua necessidade ali e não ia jogar fora, botar embaixo da cama. No caso, eu digo mais recentemente, né? Quem sabe lá naquela época, algo dessa natureza podia ocorrer. E jogava no dia seguinte, jogava fora no dia seguinte. Quem sabe ele podia também fazer algo dessa natureza. Valéria, diz para mim, Valéria. E aí? Não, eu não conheço nada sobre isso. Estou ouvindo agora vocês falar. Eu vou parar de perguntar. Olha só que coisa legal. Eu acabei de dizer que existe uma tese sobre isso. Uma tese sobre isso. Na verdade, eu nunca ouvi falar sobre uma tese sobre esse assunto.
Nunca ouvi falar. Mas só que tem um ponto aí. Se existe uma tese falando sobre isso, ela passa a ser reconhecida e verdade. A partir do momento em que a academia aprove essa tese. Exatamente. Não, isso é verdade. É verdade. E nós que estamos aqui do outro lado, ao lermos essa tese, nós teremos ou seremos obrigados a fazer o que com ela? A acreditar. Por isso, eu, quando estou dando aula sobre o Brasil, eu afirmo categoricamente que em 1808, D. João VI fugiu para o Brasil. Eu tive acesso a essa informação de que jeito? Livros. Eu estava lá? Não. Eu estudei sobre isso? Não. Eu fiz uma tese sobre isso? Não. Eu estou acreditando que tem um cara ou um grupo de pessoas que estudaram isso, que se debruçaram sobre isso e que chegaram à seguinte conclusão, que D. João, em 1808, esteve aqui no Brasil, veio para cá, fugiu para cá. Tem documentos, tem cartas, tem objetos. Eu estou acreditando, porque eu jamais estudei a fundo sobre isso. Alguém aqui no grupo estudou a fundo sobre isso? Sobre a vinda de D. João VI para cá em 1808? Eu duvido. Então, a história é feita de quê? De crença. A história, ela é feita de crença. Você tem que acreditar que D. João veio para cá. Você tem que acreditar que em 1500, 1501, esteve aqui no Brasil os europeus, portugueses, que colonizaram. Olha a história vindo até você e você está acreditando naquilo tudo, velho. Você está acreditando, velho. Então, a história, ao falar para a psicanálise que ela não é ciência, ela deverá ter vergonha na cara e jogar fora a crença, porque a história é crença. Se não houver crença, não existe história. Essa é a grande realidade. Não tem como acontecer a história. Não tem como estudar a história, velho. Como que você estuda a história? Crendo. Você chega a fazer as ideias aqui, você está estudando D. João VI, você imagina um gordinho chegando no barco. Você imagina aqui, tá na nossa, no consciente. Para quem gosta de história, para quem já estudou um pouquinho sobre isso. Então, cara, o inconsciente, cara, ele existe pra caramba, velho. Ele existe, ele muito existe. Ele tá ali. E Freud, cara, é o cara que vai trabalhar com isso. É um cara do seu século, né? Ele não fugiu, assim como nós não fugimos do nosso século, porque nós vivenciamos ele, nós estamos nele. Ele também. Freud, ele era, por formação, médico, cara. Ele era neuro. Olha só, ele vai no sentido irracional da coisa, ele larga algo que é considerado científico, porque ele observa o seguinte: pô, cara, tem alguma coisa errada. Aquele camarada ali está urrando de dor. E, no entanto, não se descobre o que ele tem. Fisicamente, o camarada não tinha nada, mas tinha alguma dor. Ele falou, não, tem que ter alguma coisa nisso aí. Não é possível, cara. Não é possível. A histeria, Ana-O, como é que fica isso? Como é que fica a obsessão, a compulsão, a fobia? Como é que fica isso? Ele está analisando tudo isso, cara. E o mais interessante é que ele está fazendo isso no século XIX para o século XX, e com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, éramos para ter eclipsado todos os problemas que ele passou do século XIX para o XX. Porque a ideia que nós temos é de melhoria, né, de transformação, de evolução. No entanto, os problemas que Freud trabalhou lá atrás maximizaram ao longo do tempo. Ora, senhores, a obsessão, a fobia, nós vivemos num mundo com medo, com transtornos. É ou não é? Tá aí, ó. Então o cara tinha razão pra caramba. É lógico, os seus adversários começaram a chamar ele de pansexual,
né? Tinha a questão do judeu, porque ele, né, descendente de judeu, acusaram ele de várias coisas, ele teve que fugir. Pô, o cara que tinha uma carreira, né, dentro ali da medicina, neuro, de repente agora está falando do inconsciente. O inconsciente não existe, Freud. Que porra é essa? E ele tentando ali, imagina, Freud tentando explicar para o camarada que, em sua maior parte, grande parte, não tinha a menor ideia do que era o inconsciente. Senhores, olha aqui para mim. Pensa comigo. Todos vocês, ouça aqui, ó, mãe. Mãe. Antes de eu falar a palavra mãe, de eu pronunciar a palavra mãe, vocês estavam pensando na mãe de vocês? Não. Por quê? Porque vocês não estavam, nesse momento, precisando dela. Vocês, nesse momento, estavam com a sua consciência ocupada por outras coisas. Mas quando eu falei a palavra mãe, o que veio à mente de vocês? A mãe. A mãe de vocês, muito provavelmente. Ou a responsável, ou algo que lembre mãe. Né? Não necessariamente a genitora. Algo que lembre mãe. Igual pai. É algo que lembre pai. É a internalização da autoridade. Olha só como é que trabalha. O inconsciente, ele guarda coisas, objetos, sensações, emoções, que em determinado momento vem, assim como eu falei mãe, e veio à mente de vocês, porque estava guardado. Porque imagino, senhores, se tudo que nós pensamos, ou já tivemos um pensamento sobre, estivesse nesse exato momento aqui, conosco. Imagina, eu estou pensando em biscoito, goiabada, óculos, imagina tudo aqui. Imagina, vícios, cachaça, como nós conversamos já. Ó, você vê que a cachaça só veio novamente na conversa, no pensamento de vocês, porque eu falei, porque ela ficou lá atrás. Porque é isso que o nosso cérebro faz, porque senão nós seríamos implodidos. E aí fica lá, no inconsciente, e quando nós precisamos, que pode ser por um fator externo, pode ser por causa de um trabalho, né? Pode ser algo exógeno que desperte aquele objeto que ficou lá atrás para que ele venha no presente, ou no agora, ou no momento. Porque senão nós não aguentaríamos. Imagina, uma pessoa com 45 anos de idade, olha a capacidade de armazenamento que ele tem. Né? Imagina se toda essa capacidade de armazenar estivesse com ele consigo naquele momento. Pô, não tem como. Não existe essa possibilidade. Então, o que faz, sabiamente? Vai lá para trás, vai lá para trás, vai lá para trás, vai lá para trás. E algumas ficam muito lá atrás. E aí que Freud vai trabalhar, ele vai regressar à infância, naquela questão da fase oral, da fase fálica, né? Da fase anal. As pessoas que têm obsessão por limpeza, muito provavelmente tiveram problemas lá na fase anal. Lá na fase anal. Porque a ela foi dito toda hora, todo instante, que aquilo ali era sujo e ela tinha que limpar. E ela ali sofreu essa internalização. Ó, você tem que limpar, isso aí é sujo, tá fedendo. Lá na fase anal. Aí quando ela cresce, ela ficou com aquela obsessão, tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. Fulano, vem aqui beber com a gente. Não, só tô passando um paninho aqui na casa. Ciclano, senta aqui, cara. Vocês devem conhecer alguém assim. Ciclano, senta aí, calma. Desacelera. Não, eu tenho que arrumar porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o quê, porque meu filho. Ei, cara, essa obsessão. Tem algum problema aí. Vamos ver? Bom, gente, porque na verdade, hoje eu estava conversando, inclusive, com a Bela, que está aí na live, e ela falou, né? Nós estávamos conversando, ninguém é normal de perto, né, velho? Ninguém é normal de perto. Todos nós temos problemas, transtorno, neurose, psicose, obsessão, fobia, tudo isso. Todos nós, tá? Todos nós. De tal maneira que o meu grande embate e debate com a Bela é exatamente essa questão das siglas. Mano, se for colocar sigla em tudo, não vai ter espaço para o ser humano. Porque o ser humano é isso. O ser humano é feito de psicose, é feito de traumas, de neuros, de histeria, de obsessão, de fobia, de transferência, de complexo de Édipo. Mano, todos nós temos o complexo de Édipo, gente. Não tem para onde fugir. Sabe o que era o meu complexo de Édipo? Era a religião.
A religião, a religiosidade, sabe por quê? Porque a religião rivalizava comigo o amor da minha mãe, porque minha mãe só vivia da religião. Olha o complexo de Édipo. Eu odiava a religião e amava ao mesmo tempo. Porque eu ia na igreja, eu gostava, meus amigos estavam ali, então eu tinha uma relação de amor e ódio com a religião, assim como Édipo tinha uma relação de amor e ódio com seu pai. E a gente não pode cair na besteira de que o complexo de Édipo é só para pai. Não, pode ser por um irmão, pode ser por situação. Olha a religião. Mas aí eu consegui matá-la. Não é isso? A história matou o pai e ficou no lugar dele. Eu consegui matar a religião, então eu sou o quê? Vencedor, né? Olha o que eu acabei de dizer, que aquele rapaz, quando matou o pai, foi vencedor. Nossa, que loucura! Sim, ele foi vencedor quando ele matou o pai, porque ele se tornou rei. Nossa, que loucura, Moisés, sério? Sério. Ao se tornar rei, ele se tornou o quê? Assassino. Ou, ao se tornar assassino, ele se tornou rei. Não há nada de bênção que venha ao mundo que não traga consigo uma maldição. Credo. Que doideira, né? Não há nenhuma bênção no mundo que não traga consigo uma maldição. Não existe, senhores. Não existe. Toda bênção traz consigo uma maldição. Pode ser grande ou pequena. Não interessa. Pô, meu irmão, aí você tem a caixa de Pandora. Pandora era linda, cara. Maravilhosa. Hefesto fez a confecção lindamente da Pandora. Linda. Desceu aqui. Era o quê? Uma maldição. Toda a bênção. E olha que não existia mulher. A Pandora foi a primeira mulher que pisou. Amém. Que pisou aqui na Terra. Foi uma bênção, né? Mas trouxe com ela uma maldição, uma caixinha, que quando ela abriu, curiosamente, trouxe todos os males. Então não tem essa. Não tem uma bênção que não traga consigo a maldição. Aí somos nós, somos eu, que teremos que decidir se é uma maior bênção, se é uma maior maldição. Aí cada um tem a sua vivência, né? Cada um tem o seu grau de maturidade, e por aí nós vamos. Epimeteu não tinha esse grau de maturidade, porque ele se apaixonou por Pandora e ajudou a Pandora a abrir a caixa, né? A caixa de Pandora. Epimeteu não teve condições. Já Prometeu, né? O nome já diz, Prometeu ficou meio, cuidado, isso daí tá me estranho, essa mulher é muito bonita, tem alguma coisa errada nisso daí, cara. Oferta, quando é grande, o santo desconfia. Então, senhores, o que eu estou falando, eu estou tentando conversar com vocês é que dá para encaixar dentro de uma terapia as escolas filosóficas, numa conversa. A ideia é essa. E aí, o grande problema é o quê? Aí eu não vou me estender muito, talvez vocês queiram perguntar também. O grande problema é que nós temos duas escolas assim muito loucas. A escola da psicanálise e a escola filosófica. A filosofia não tem fim, né? A filosofia não tem fim. E ela não tem a preocupação de trazer resposta para os nossos problemas e para a humanidade. Filosofia não se preocupa em trazer resposta. Pelo contrário, filosofia se preocupa com interrogação, trazer perguntas, não é? É isso? Filosofia não tem preocupação, tem resposta. Não, ela tem pergunta, ela tem indagação. E a psicanálise também é uma coisa muito ampla. Então, como juntar as duas, assim, e fazer uma terapia com ela? Como, por exemplo, o meu paciente está lá na minha clínica, e eu estou trabalhando as bases da filosofia para a terapia. Vamos supor que eu abra a caixinha lá do idealismo, comece a conversar com ele sobre Platão. Olha só, não vai ter fim. Vai ter fim? Pô, só no início, conversar sobre Platão, vou ficar ali até Jesus voltar, e ele está demorando, né? Até Jesus voltar e ele está demorando, vou conversar com ele de Platão até... demora pra caramba. Como fecha isso? Como eu dou alta para um paciente, cara? Como que eu faço isso? Agora você pode ir. Pô, mas eu enchi a cabeça do cara de filosofia que não tem fim, e de psicanálise, de Freud, não sei o quê, tal, eu fiz isso com ele. Como que dá? Como se dá nisso? A resposta talvez seria o seguinte, que todos nós, depois que entendermos e aceitarmos a terapia, a gente nunca mais sai dela, porque é uma constante terapia, né?
Quem aí já precisou de uma terapia sabe que nunca mais deixará de precisar dela. Você está sempre precisando dela, não tem jeito. Quem é honesto consigo sabe que precisa de terapia. Todos nós precisamos de psicólogo, todos nós precisamos de um psicanalista, todos nós. E a maioria aqui de homem na live, homem, né, tem essa que a gente não chora, a gente não expressa muito, não gosta de expressar muito, né, sentimentos, essa coisa, esse machismo bobo idiota que nós temos aí, né, que não serve pra porra nenhuma. Mas nós precisamos sim, nós precisamos de terapia. Eu estou fazendo terapia, eu estou em tratamento terapêutico, eu estou internado, eu não recebi alta. Né? Então, nós precisamos sim. Galera, eu gostaria de deixar para vocês a parte teórica eu estou concluindo, é lógico, né? A parte teórica, eu ainda não tenho domínio, a patente. Então, eu estou elaborando isso, estou falando, conversando, divulgando, estou quase, né? Já está na parte final da questão legal, né? Da questão legal. Porque se você for botar, Julimar, que é bom de internet, procura aí filoterapia, não vem. Vem fisioterapia, vem fitoterapia. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas não veio. Não é isso? Não veio. É filoterapia. Vem outras terapias. A químio, para quem não sabe, é terapia, né? Físio é terapia. Então, senhores, essa a minha tentativa, conciliar e unir a filosofia à psicanálise. Usando das bases das escolas filosóficas, né, dos próprios filósofos, e aí cada paciente se enquadra em determinada escola, um determinado valor, uma determinada ideologia, e é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, o Dante responde. Isso. Estamos hoje na 57ª edição do Baralho Arte, falando de filosofia, falando de psicanálise, falando de existencialismo, falando de nós mesmos, hoje com o nosso convidado, o filósofo, professor de História, Moisés de Oliveira, que veio para sacudir aqui a poeira, né, com suas provocações. Então vamos agora entrar na segunda parte do nosso bate-papo, desta feita, destinada aos questionamentos, às reflexões, às observações, que cada um queira se manifestar. Aqui o nosso amigo Nelson já levantou a mão. Vamos dar boa noite, boa-vinda, Nelson. Boa noite, Nelson, seja bem-vindo. Fique à vontade, comentário. Colega Moisés. É só uma reflexão que poderíamos fazer juntos. E quando a gente fala no complexo de Édipo, né, esse estágio que a criança se apaixona pela mãe, né? A reflexão que eu faço é assim, porque quando a gente diz que por que chama de complexo de Édipo? Porque a estada, né, a presença de Édipo com Jocasta, ela não é consciente, né? Ela não é consciente que Jocasta era sua mãe, né? Eu acho gozado que deveria ser dado um outro exemplo para esse complexo, porque se é inconsciente, né? Se é inconsciente, quer dizer, o Édipo jamais saberia que ele tinha uma atração pela mãe. Não, ele não teve atração pela mãe. Foi meio que circunstancial, né? Essa história foi meio que acidental, porque ele teve que vencer o enigma da esfinge, e ser dado para ele ali o trono e como parte, né, do trono também a rainha. Moisés, tu tem alguns elementos acerca disso, né? De onde foi que o Dr. Freud tirou essa história do complexo, né, de Édipo? Sei lá, eu acho que seria mais justo, né, se de fato ele se a história, se a narrativa
mostrasse assim, ele esteve muito com a mãe, acabou se afeiçoando à mãe, mas ele sabia que era a mãe dele. E num dado momento, ele se flagra sentindo atração pela mãe, né? Eu achei tudo meio tragédia a tragédia, né? E eu digo, porra, bicho, um complexo por causa de uma tragédia. Já pensou nisso, Moisés? Assim, tu tem alguma reflexão acerca disso? Deixa eu ver se eu te entendi. Ele não tinha ciência de que aquela mulher a qual ele dispensava o amor era sua mãe, é isso? Isso, mas ele só dispensou o amor, não é que ele, quando viu, apaixonou-se por ela, não sei o quê. Ali foi uma circunstância que ela estava viúva, né? O marido estava desaparecido, porque ela, de fato, quer dizer, ela estava viúva, ela tinha ciência que estava viúva, o marido tinha sido morto lá, né? E que também não sabia que era por ele. E ele não foi lá enfrentar a esfinge com a intenção de dizer, eu vou vencer a esfinge porque eu quero o trono e porque eu estou apaixonado pela Jocasta, né? Ele ganhou o trono do cunhado, né? Tu vai ser rei porque quem salvou a cidade, né? Foi uma consequência, né? E de quebra tu vai ganhar minha irmã também, que está aí solteirona, né? Não está muito velha, né? Bonita e tal, olha que negócio, né? Voltar para casa ele não voltava porque achava que se voltasse lá para Corinto ele ia acabar matando o pai para ficar com a mãe, né? Então ele estava ali meio que fugindo, né? Tentando fugir de um destino, e acaba, na verdade estava sendo empurrado para o destino, né? Então eu acho que penso, e aí eu também quero levar isso, a provocação para você, Nelson, para todos nós. O inconsciente, ele é consciente, né? O inconsciente, ele é consciente. Penso eu que Freud está tentando provar que existe um inconsciente, e essa história, ela narra exatamente o inconsciente. Entendeu? Ela narra exatamente o inconsciente, que dentro da nossa consciência não há consciência disso, entendeu? Não existe a consciência desse inconsciente que é muito consciente. O nosso inconsciente é muito consciente, a gente que não tem consciência da consciência do inconsciente. Sim. Entendeu? É um jogo de palavras, mas é isso mesmo. Nós não temos consciência de que o inconsciente é consciente. E eu acho que o Freud está tentando passar para a gente isso. Olha, cara, perceba quanto essa história acontece com todos nós em determinado momento, em determinado evento da vida, e nós não percebemos. Então, toda essa história eu acho que é dentro do inconsciente. Tá entendido. Tanto é que primeiro Freud ele trabalha com os seus pacientes com a hipnose. Só que ele observa que aquilo dali não estava tendo resultado positivo, porque alguns não aceitavam a hipnose. Não, eu não quero esse método. Outros que aceitavam se submeter à hipnose não conseguiam, o inconsciente não vinha. Aí ele observou que numa conversa, ele conversando, né, o paciente trazia. E traz mesmo, tá, gente? Traz, vai lá. Se não houver a transferência para o terapeuta, se não houver a transferência, que às vezes há esse bloqueio, né, uma transferência, para quem conhece um pouquinho aí da psicanálise, existe esse processo da transferência que é inevitável, né, que pode ser com o psicanalista do camarada. Se não houver, ele vai levar tudo. Até a transferência é algo que ele está levando. Estou levando para você a transferência, analisa essa porra aí, entendeu? Até a transferência é uma análise assim, de causa assim, maravilhosa. Então, Nelson, esse complexo de Édipo tem quase certeza que foi no campo da inconsciência.
Tá, só para acabar de fechar aí, duas observações que eu queria fazer. E essa inconsciência consciente, né? Essa inconsciência consciente, e que nos gera dúvida, né? Nos gera dúvida, e de certa forma, né? Você suscitou aí o Kierkegaard, né? Essa angústia, né? Essa angústia também, nesse caso, é consciente, porque essa angústia que eu estou falando do Kierkegaard. Do Kierkegaard. Sim, ela é consciente, né? Porque você não consegue transferir uma responsabilidade, né? Não tem para quem você recorrer. Se tivesse um cara do lado ali o tempo todo, ou a entidade superior, para você transferir todas as suas decisões, né? E aí vai também culminar lá no Sartre, que vai dizer que a gente é condenado mesmo a ser livre. Então, consciente ou não inconsciente, é com a gente mesmo, não tem como transferir. Não tem para onde fugir. E o Sartre fala isso, né? Não tem ponto no vida. Não há como fugir. É inevitável. Não há como fugir disso. Inevitabilidade do processo. Isso. Não há como fugir, o ponto não existe, é você que foi jogado, e aí, a partir disso, você passa a existir. Eu acho que o Kierkegaard tinha tanta consciência disso que acho que a vida não tinha sentido mais, né? Tanto é que quando ele morreu, acharam que podia ser um problema físico, mas também não era, né? É isso aí. Gostei da reflexão, viu, Moisés? Obrigado, viu? Valeu. Valeu, Nelson. Valeu. Vou passar aqui para o Julimar, mas antes, assim, eu queria só fazer aqui, né, abrindo um parênteses, né, assim, o sonho, você pode... ontem eu sonhei, aí você descreve, você conta o cenário e tudo. Só que você não tem consciência realmente de como se passou ali, né? Então, às vezes, aí você às vezes pensa que no sonho você é o anjo e o monstro é o outro, quando na verdade ser o monstro você, né? Então você é o dono do sonho e não se dá conta do que é o sonho. Você conta a história, você que sonhou, você que estava lá, mas você não consegue abarcar, colocar a mão no material do sonho, porque é exatamente um material totalmente inconsciente, né? Aí na análise, na associação, você vai ligar aqueles pontos ali, entendeu? Aí você acorda. Sim, agora eu entendi. É como se você acordasse, né? Então, Oi. Fala isso para Descartes. Fala isso para Descartes. Ele vai falar, meu amigo, para com essa neurose, para com essa doida. Quem disse para você que nós não estamos sonhando? Né? Quem disse para você? Que doideira, né, velho? Nossa. Nós estamos constantemente, exatamente nesse estado de sonho, fazendo das coisas no automático. Quinzeiro. E um dos aspectos disso aí, Nelson, é a repetição. Sim. Por exemplo, você vê, meu irmão, não sei o que acontece com meu irmão, casou com a primeira mulher, chifre. Casou a segunda, chifre. A terceira, chifre. E aí? Vai entender isso aí. Então tem algo ali que está se repetindo. É necessário que a pessoa torne consciente para que se livre dessa repetição. Então, os evangélicos diriam que é maldição hereditária, né? Sim. Está pagando por alguém. Então, Zulimar, diga aí. Quiser, só um instante. Você falou assim, eu queria ver contigo mesmo, pode ser, com o Moisés também, a colaboração, e até o Julimar pode entrar nessa história também. Depois passo para o Dante. O déjà vu, né? O déjà vu, aquilo, né? Isso também é algo preso, isso é um ponto, né? Algo está preso no inconsciente, algo está preso nesse inconsciente consciente. Esse é um ponto que eu queria que vocês falassem. Outra, o sonho. Quando você sonha, eu não sei se você já se flagrou nesse sentido, e eu tentei discorrer sobre isso num negócio que eu estou escrevendo aí. Quando você sonha algo que agride de morte,
os teus princípios morais, nem mesmo no sonho você não consegue. Quer dizer, no meu caso, né? Às vezes eu estou quase cometendo uma ação que vai completamente contra Deus. E lá no sonho eu não aceito. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, ou se ocorre isso com vocês, ou se existe alguma reflexão nesse sentido que vocês já possam ter estudado. Parece que eu sou barrado de sonhar determinadas coisas que já está quase lá, mas aí eu não aceito. Lá no sonho eu não aceito. É como se eu tivesse aqui. Diria Descartes, é como se eu tivesse aqui nesse sonho que eu chamo de realidade. Não, né? Você exatamente nesse ponto em que você vai dar a cabo a coisa? Como? Você acorda exatamente no momento que você... Eu não acordo. Continuo sonhando, mas não faço. Mas aí já muda para outro negócio. O sonho já passa a ser outro. Eu resisto, aí de repente continuo no mesmo sonho, só não faço a ação, tipo... já me flagrei assim, eu ia contar uma mentira, isso me persegue. Eu ia contar uma mentira e isso ia prejudicar várias pessoas. Eu digo, mas eu não posso dizer isso. Vai prejudicar. Eu não posso dizer isso. De jeito nenhum. Não faço. E tantas outras coisas, né? Possibilidade de furto. Possibilidade de furto. Não, mas está ali... É uma oportunidade, não é, eu não faço. E tem sempre alguém dizendo, não, tal, faz, não sei o quê, e eu não consigo fazer. Não faço. E às vezes são coisas muito simples mesmo, coisa muito simples, né? Principalmente ligada à mentira. Eu luto e tal, todo mundo faz, eu vou fazer. Às vezes acordo muito aperreado, nervoso, com aquela situação. Ô, Nelson, só para não se estender, depois você dá uma olhada na questão sua do superego, cara. Dá uma olhadinha aí nessa questão aí do seu superego, da questão também da fase anal, como eu falei, que tem muito disso, cara, essa castração não pode, não faça, da moral. Você tem, parece-me, né, lógico, isso aqui é uma conversa de 15 minutos, mas parece que você tem um problema aí com essa questão da moralidade, né? E o superego trabalha muito com isso. Então, essa castração, é ele que fica ali, ó, direto em cima de você. Não vai fazer, você não pode fazer. Essa questão também da nossa cultura, né? Dessa moral cristã, que é pecado, que você vai ser condenado. A gente herdou muito isso, né, cara? Todos os nossos crimes são pecados e condenados ao inferno, além da cadeia aqui da Terra. Então, somos banhados num DNA judaico-cristão. E nós que somos mais velhos, né, colocando aqui todo mundo no mesmo bolo, nós ainda sofremos um grande problema, cara. Na nossa criação, sem... entrar na crítica aí, é só uma constatação. Tudo era bater, né? Tudo era bater. Você olhava para o seu pai não gostava, toma. Passou na frente de fulano, não deu bem, toma. Eu olhei, toma. Rapaz, tudo era bater. Não tinha conversa, né? Não tinha diálogo, tudo era na porrada, velho. Então o inconsciente está lá, cara, sendo trabalhado, né? Tu tá com 3, 4 anos já tomando uma lombada, cara. Tu tá com 8, a gente, né? Todos nós, quase a maioria aqui, né? Com 10 anos, tu já apanhou muito. Meu irmão, com 11 anos eu tomei uma surra que eu nunca mais esqueci na minha vida. Você é louco, velho. Tudo era apanhar, gente. Vamos falar a verdade. Tudo era bater. Os pais não sabiam fazer outra coisa a não ser bater. Eram raríssimas as exceções. Sabe qual é a minha sorte? Sabe qual é a minha sorte, Moisés? Eles tiravam onda, cara. Eles tiravam onda porque, hoje eu dei uma surra no meu filho. Você é doido que ele vai se criar pra cima de mim. Eles tiravam onda, eles ficavam debatendo quem batia mais, cara. Sabe qual é a minha sorte, Moisés? Minha sorte para não ter apanhado? Mago demais. E meu pai muito grande. Meu pai não grande. Tinha longo, né? Meu pai grande, forte. E a gente mago demais, amareloso. Aí ele mesmo dizia para os vizinhos lá, eu não vou bater num filho meu, porque não tem onde bater.
Ele disse, se eu der um tapa num filho meu, eu desmonto ele todinho. Então, aí, graças a Deus, mas a presença dele, viu, não apanhava, mas a presença dele já era Já era castradora. suficiente. A presença dele já era, neguinho saía se mijando. Você é louco. Ok, então nós estamos hoje na 57ª edição do Baralho Arte, né, falando de filoterapia, né, falando de psicanálise, falando de filosofia, falando de existencialismo, falando de nós mesmos, hoje com o nosso convidado, filósofo, professor Moisés. Vamos dar boa noite, boa-vinda ao nosso amigo Julimar, jornalista Julimar, que vai entrar na discussão que está sendo levantada aqui, né, nesse momento. Seja bem-vindo, Julimar. Eu não vou para o território do Moisés, que é o território da filosofia aí, né? Mas eu vou usar, eu vou pelo caminho da espiritualidade, né? Que eu tô começando a aprofundar meus estudos assim agora numa pessoa que eu acho que ele tem talvez a mesma dimensão, né? Que Cristo teve quando ele passou por aqui, né? Que foi o Satya Sai Baba, né? Lá da Índia, né? E eu estava observando o seguinte, que o Sai Baba costuma dizer, né? Que todo pensamento, assim como o Masaharu Taniguchi, que é de uma filosofia japonesa já, que é a Seishono-ye, né? Eles também dizem, ó, depois de cada pensamento, cada palavra e cada ação, ela vai repercutir no mundo consequências muito grandes que a gente terá que bancar essas consequências a partir, né, daquilo que provocou, né, aquele pensamento inicial, né? Porque de fato que é a questão lá do inconsciente ou do subconsciente, né? Às vezes uma coisa que estava inconsciente disparou um gatilho e gerou um pensamento em você, que gerou uma palavra e gerou uma ação. E aí você vai ter que arcar com as consequências, né? O Sai Baba destaca o seguinte, que se essa consequência ela for baseada no egoísmo, você vai ter um mal na sua vida. Você vai disparar muitos males na sua vida que você vai ter que arcar com essas consequências. Daí porque ele dizer que se a gente puder, no nosso pensamento, na nossa palavra, na nossa ação, cuidar para que ela saia com amor, com dedicação e tal, isso aí tudo já vai colaborar para que você não tenha problemas futuros como ter que enfrentar a tal da terapia, né? Para ter que enfrentar uma tal de uma terapia aí para se cuidar. Então, e aí voltando a essa questão que você acabou de destacar aí dos filósofos das correntes, eu vejo, eu não me aprofundei muito em nenhuma delas, né? Assim, para me dedicar muito, né? Mas o que eu já li assim superficialmente, e aí eu observo que assim, primeiro é a tentativa de entender a nossa presença no mundo, ou a tentativa de entender por que pensamos o que pensamos, né? Elas sempre vêm com essa proposta, né? Essas teorias, né? Ou as correntes filosóficas, elas vêm com essa direção. Mas quando eu me detive um pouquinho no Sai Baba, é incrível como ele tinha não, porque as pessoas dizem que ele ainda aparece, né, para as pessoas que se concentram nele. Ele ainda aparece para dar instruções, porque o que morreu nele foi o corpo, né? Ele morreu em 2011. Mas ele continua aparecendo para as pessoas e dando instruções. Ele se materializa. As pessoas que têm muita intimidade com o Sai Baba, tem um rapaz aqui na Bahia, ele disse, ó, Sai Baba na semana passada me deu instruções, ele se materializou aqui e começou a me dizer o que eu devia fazer pelo projeto que ele deixou no mundo, que é as organizações Satya Sai, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que a minha impressão, e aí eu queria que o Moisés pudesse também falar um pouco sobre essa questão, é que nós,
de fato, não acordamos. Eu tenho essa impressão. Nós temos dificuldade para acordar, né? O Sai Baba já disse isso também. São poucas as pessoas que acordaram nesse mundo, né? A gente está tendo que lidar com a boa convivência, né? A gente tenta trabalhar uma boa convivência no dia a dia, mas na grande maior parte do dia, nós não estamos acordados. Nós estamos nos adequando a padrões, sejam eles econômicos, culturais, sociais. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque me parece que era disso que o Sai Baba estava falando. Assim como talvez Cristo falou a mesma coisa. A solução, né? Ela tá dentro da gente, ela não está fora da gente. Por isso que, às vezes, se você tomar essa decisão baseada no ego, ou para tentar satisfazer uma proposta ou outra externa, talvez você se frustre ainda mais, porque você talvez nunca agradará alguém com aquilo que você faça. E aí, eu queria que você refletisse um pouco sobre essa questão. De fato, temos dificuldade em acordar? Não sei se você tem alguma resposta sobre essa questão, porque eu de fato, eu tenho buscado bastante, eu tenho me tornado um buscador de coisas ou de propostas espiritualistas que ninguém me ensina, né? Ninguém me ensina na esquina. Eu estou indo atrás para tentar encontrar respostas que eu acredito que vão fazer diferença no meu interior, né? Para a minha vida diária. Mas que nenhuma igreja me ensinou, nenhuma... O que eu tenho lido bastante, que tem me ajudado bastante, é conhecendo essa filosofia aqui, que é a Seishonoye, né? Esse é o livro que eu estou relendo agora, Chave da Provisão Infinita, né? Que é um dos livros da Seishonoye, e fala sobre leis mentais também, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, Moisés, sobre essa questão do acordar, da gente ter essa dificuldade para acordar, no mundo onde você tem que, ao falar, você tem que atender a expectativa de alguém, né? Aqui, ó, dá um tchau, dá um tchau pro pessoal. Tchau. Fala o seu nome. Caleb. Não, tira do pai, fala. Caleb. Quantos anos você tem? 4. Aí, beleza. Agora vai. Aí. Então, rapaz, a gente está no mesmo caminho, né? O Nelson falou sobre o existencialismo, que fala sobre essa questão. Essa liberdade do existencialismo, para mim, é um acordar, essa ciência, né, da liberdade do existencialismo, para mim, é um acordar que você falou, né? As pessoas, em sua maioria, estão sonhando. E esse acordar me corrija se eu estiver fora do raciocínio, esse acordar é a saída de Platão, né? Da caverna de Platão. Não é isso? A gente está, eu acho que... Por quê, cara? Julimar, nós somos um ser clivado, velho. Nós somos um ser clivado. Nós estamos divididos entre a adesão à própria sujeição e a revolta a ela. Entendeu? Por isso que eu acho que nós somos um ser clivado. Nós nós aderimos, né, à nossa própria sujeição, é o Etienne, né? Etienne nos traz esse alerta, porque a gente se submete. E nós podemos trazer isso para o campo da espiritualidade, da religiosidade, da política. Mano, gente, em nome de Jesus, me ajuda aí. Mano, esses dias, sem entrar no mérito da ideologia política, Bolsonaro esteve aqui em Cabo Frio. Não tô, né, se eu votei nele, se eu não votei, se eu gosto, se eu sou direita, de esquerda. Não é isso. Bolsonaro esteve aqui em Cabo Frio, poderia ser Lula. Mano, eu fico assim admirado como que as pessoas, elas se submetem, elas se dobram, elas se curvam diante de um ídolo, velho. Diante de uma pessoa, cara. Mano, cara, a pessoa sai de casa porque o camarada falou, vem todo mundo pra rua de amarelo. As pessoas vão, cara.
De novo, gente, poderia ser Lula, eu não estou... Entenda, poderia ser Collor, poderia ser José Sarney. Gente, me explica isso, cara, me explica isso. Como que a pessoa, Julimar, essa falta de despertar, Nelson, essa falta de liberdade, mesmo porque elas se submetem voluntariamente. Ninguém obrigou, gente, elas estarem ali. Um sol, pensa num sol, mano, mas um sol, era uns 3 sóis para cada um, cara. E as pessoas lá, Vitor, capitão e tal. Então nós somos um ser clivado. Nós estamos ali entre a adesão à nossa própria sujeição, porque nós podemos nos sujeitar, né? Uma questão de heteronomia, né? Tem a autonomia e tem a heteronomia. Alguns de nós, pouquíssimos de nós, somos autônomos. A maioria trabalha com essa questão da heteronomia. Entrega o seu poder de decisão, entrega até a sua alienação, entrega até o seu niilismo a outra pessoa. Isso é louco. E o pior, nós estamos fazendo isso com coisas, porque nós estamos coisificando pessoas e personalizando coisas. E nós, como sujeito, estamos nos sujeitando aos nossos próprios predicados. Porra, mano, isso é louco. A gente já se sujeitou, Julimar, a pior humilhação possível, que era cabível dentro dessa estrutura de humilhação. Nós nos humilhamos a uma máquina. Nós formulamos ela, nós criamos ela, nós fizemos ela, nós colocamos tudo nela e agora nós fazemos o quê? Máquina nossa. É celular. É o maior exemplo disso, velho. Nós nos sujeitamos voluntariamente a toda essa carnificina científica, tecnológica, porque ela vai matando a nossa carne. É depressão, é angústia, a gente tem que ter like, a gente tem que ter compartilhamento, se não tiver a gente fica puto pra cacete. Essa live aqui tem poucas pessoas, a gente tá puto, fica putinho, entendeu? Por quê? Porque a gente tá se sujeitando a uma coisa que nós criamos, velho. Mano, não tinha compartilhamento, não tinha like, não tinha nada disso. A gente cria para se sujeitar. Pelo amor de Deus, o ser humano é muito louco, velho. O ser humano é uma coisa, assim, amável. Tô comendo aqui que bateu a larica aqui, tá, gente? Ok, então estamos hoje na 57ª edição do Baralharte, né? Conversando hoje com o professor e filósofo Moisés de Oliveira. Ele nos traz um tema aqui que ele está querendo desenvolver, que é a filoterapia. E ao falar da filoterapia, ele fala da filosofia, fala da psicanálise, fala de nós mesmos. Vamos dar uma boa noite ao nosso amigo Iron. Seja bem-vindo, Iron. Por favor, fique à vontade aí. Boa noite a todos. Eu interessei isso que o Julimar falou, é uma coisa que é mais longe da mim. Você tá joia, né, Moisés? É o que mora mais longe de mim. Encostadinho. Mas isso que o Julimar falou, eu fiz umas anotações aqui. Eu acredito piamente, né, que se a espiritualidade, através dos tempos, ela vem tentando evitar que o homem aprofunde cada vez mais nos distúrbios psicológicos. Eu acho que a função da espiritualidade é antecipar para que o homem não caia num caminho de resguardo mais tarde, né? Então, dessa forma, eu também gosto muito dessa área, porque quem quer sofrer, né? E então a gente precisa de trabalhar com esse lado. Agora, a terapia, eu coloquei aqui que a terapia comumente é aquela desesperançosa e obscura na maioria das pessoas que a buscam. De certa forma, o homem, muitas vezes nós não estamos preparados para essa busca dessa terapia, né? Mas eu, como ser humano, eu entendo que todos nós precisamos buscá-la a todo tempo, porque ela se faz necessária para nosso
nossa melhoria social e como pessoa e de autodescoberta, que nós precisamos tudo de tantas informações necessárias e técnicas para nos ajudar, né, na nossa caminhada. Agora que você falou da filoterapia, eu achei interessante, que parece que você quer aliar ela dentro das escolas filosóficas, um negócio assim, pelo que eu entendi, mais ou menos. Mas, para a pessoa participar desta filoterapia, qual seria a intenção dela para autodescobrir, mas baseada nas escolas filosóficas, essa pessoa ela teria de entender das escolas filosóficas, seria uma forma de autodescoberta para toda a população, ou para uma gama específica de pessoas. Eu achei muito interessante isso que você falou, porque eu gosto muito das escolas filosóficas. Eu ficava nas bibliotecas sentado lá, lendo todos os filósofos. Por isso que eu acho interessante que nem todas as pessoas interessam pelas escolas filosóficas. Então, valeu, Airo. Eu acho que são dois momentos, né? Dois instantes. Tem aquela pessoa que eu já tenho pessoas, né, que eu estou usando esse termo, submetidas ou submetendo-se à filoterapia, tá? Existe a pessoa, né, que está em terapia comigo. Elas não precisam saber de filosofia, né? Agora, eu acho que você está falando na questão de quem quer trabalhar com isso. Aí é necessário, sim, ter um conhecimento, né, ter a formação em filosofia, porque como que ele vai trabalhar, né, com a filosofia, com a escola filosófica, sem ser conhecimento? Não tem como. Ele vai ser obrigado a ter um curso, alguma coisa de filosofia, cara. E aí nós vamos trabalhar com filoterapeutas, né, filoterapeutas. Então, agora, Iron é uma pessoa que conheceu o método através do Nelson e quer se submeter, né, à terapia. Então, o Iron vem comigo e nós vamos aplicar o método, né, a terapia com bases na filosofia, nas escolas filosóficas, em acordo com aquilo que houver nas primeiras conversas. Porque, assim, a ideia é que o paciente, porque é o objeto, senhores, que escolhe a sua ciência. Nós temos que entender isso. É o objeto que escolhe, não é a ciência. Imagina se a área humana escolhesse a matemática para atuar na área humana. Daria certo? Não daria. Então, não é o contrário, é o objeto que escolhe, né? Então, a mesma coisa eu quero aplicar para a pessoa. Entendeu? A pessoa que ela ali, na sua transparência, muito provavelmente irá falar, irá socializar a escola a qual ela pertence, mesmo que ela não entenda de filosofia. Mas ela diz, né? É isso que o Freud falou, olha, na conversa, na terapia, o paciente fala tudo. E ela, com um olhar, né, carinhoso de um filósofo, de uma pessoa que tem habilidade com a filosofia, vai ver, esse cara aí é idealista, esse cara aí é irracionalista, né? Esse cara é racionalista, é metafisista, e por aí nós vamos. Então, é o olhar do terapeuta que vai falar, ó, cara, olha quem você é isso aqui que você é, né? Eu penso que é isso que você perguntou, Airo. Eu acho que foi isso, não foi isso? Foi mais ou menos isso, mas eu pensei nos dois lados, Moisés. Eu pensei no lado da pessoa mesmo e do próprio terapeuta. No do caso, paciente e do terapeuta. Aí, isso. Cara, aí vai ser mais melhor de bom. Aí, nossa, imagina, você pegar um paciente que sabe... agora eu vou falar uma parada para vocês. Foi bom você falar isso, Airo. Nossa, lembrei aqui. A Bela vai até rir. Eu estava em terapia, porque tem aquela coisa, você está ali conversando com o seu terapeuta e você pode se identificar ou não, né? Tem pessoas que se identificam, isso é normal, isso acontece. Não fui com a cara do Iron,
Eu vou com a cara do Nelson. O Nelson não é legal, não gostei. Givanildo, nós fazemos isso direto. É aí que surge o preconceito, né? Aí que surge. Mas, a princípio, todos nós fazemos um conceito, formulamos um conceito de alguém. Isso não tem como. Eu entrei na live, olhei para a Valéria, chata. Nossa, olha, chata pra caramba. Até que venhamos conversar, até que venhamos trocar ideia, caramba, nada a ver. Ou como é que é? A aproximação ratifica ou retifica aquilo que nós tivemos de ideia da pessoa. Pode retificar, Valéria não é nada daquilo que eu pensei, ou pode ratificar, Valéria é aquilo. E tem outro, é pior ainda do que eu pensei. Né? É isso, acontece, somos seres humanos. Então, cara, nessa questão da proximidade, eu estava em terapia. E aí, rapaz, eu tava gostando pra caramba da terapeuta. Tava tudo maneiro. Desenvolvendo, até que ela foi falar sobre filosofia. A terapeuta começou a falar sobre filosofia. Eu falei, olha, eu sou professor de filosofia. Eu avisei a ela. Aí, não. Eu falei, cara, eu amo filosofia. E ela continuou, eu falei, cara, olha só, eu sou filósofo. Mano, ela tinha falado, ela colocou gente que não tinha nada a ver nas escolas. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Colocou Jesus como marxista, e foi embora, e foi indo. Eu falei assim, cara, não volta aqui mais não. E não voltei. Não vou voltar. Entendeu? Porque é assim, tem isso, né? Tem isso. Então, eu entendi o que você falou. É interessante ali, a mão dupla. É interessante, né? Imagina. Você está conversando com o paciente que ele sabe realmente de filosofia. Eu avisei para ela. Eu avisei, cara, eu sou professor. Aí depois ela continuou, eu falei, olha só, eu gosto, eu amo. Aí, por final, eu falei, cara, eu sou filósofo. Então, cara, é assim, é interessante isso. Me lembrou bem, Ayrton. Você tem uma razão nisso, né? Tem uma razão nisso que você está falando. Ok, vamos dar aqui boa noite, boas-vindas ao Sebastião, que vai agora os questionamentos, suas reflexões, direcionado ao nosso convidado, o professor e filósofo Moisés de Oliveira. Boa noite, Sebastião. Boa noite. Está sendo um prazer, né, acompanhar as reflexões, as discussões, e o Moisés está apresentando muito bem. Moisés, é só uma questão, até de certa maneira, trilhando um caminho um pouco próximo do Julimar, né, que está estudando sobre a Sechinoe, um pouco sobre espiritualidade oriental. Esses dias eu tenho, de certa maneira, tentando apropriar um pouco de Confúcio. E aí, nessa tentativa, porque é apenas algo recente, Confúcio fala muito do autoconhecimento, ele usa a expressão viagem, né? Que o ser humano ele tem que buscar primeiro, antes de conhecer o mundo, conhecer a si mesmo, né? Porque quando ele passa a conhecer a si mesmo, ele passa a conhecer o mundo de forma diferente. Então, eu considero que a filosofia, eu não sou filósofo, a minha área é história, mas a filosofia, ela tem essa possibilidade. A gente tem uma grande quantidade de escolas filosóficas, e o que eu acredito nessa leitura é que cada escola, de repente, nos permite a olhar, você fala a questão do objeto, de várias perspectivas, de várias possibilidades. Então, em cima disso aí é o seguinte, a questão do autoconhecimento, se conhecer. Como você acredita que a gente consegue desenvolver esse processo? Porque eu acredito que nada é de uma vez, nada é instantâneo. Tem todo um percurso que o ser humano tem que buscar. De repente, a resposta mais fácil seria, faça a terapia. E eu, com certeza, é uma resposta boa. Mas, além disso aí, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as nossas ações, que caminho você acredita que a gente tem que trilhar? Olha só, como é que surge o Sebastião? Eu falei para vocês que eu era existencialista, né? Uhum. Eu falei para vocês que eu gosto da questão do existencialismo. Agora, gente, como historiador, Sebastião, como amante da história, nós sabemos que o nosso corpo ele é constituído de várias camadas de história, né? Nosso corpo, para quem não sabe,
é constituído de várias camadas de história. Eu não... É uma questão também espiritualista, o Julimar pode explicar melhor aí. Eu não estou aqui sozinho. Nós não estamos aqui sozinhos. Ó, só a gente pensar. Vamos lá. Quantos pais nós temos? Né? 2. Avós. Quantos? Quantos avós? 4. Quantos bisavós? 8. Quanto tataravós? E aí, olha só, cara, olha o que nós temos, olha o que nós carregamos. O nosso corpo, a nossa estrutura, a nossa psique, a nossa consciência e até o inconsciente traz toda essa carga, gente. Toda essa carga. Você é louco, você tá maluco, gente. A paz teve candomblessista, teve ubandista, teve crente, teve ateu, teve gente estuprada, teve tudo aquilo, tudo, teve tudo. Teve gente escravizada, porque, pô, negão assim desse jeito, o couro comeu na minha genealogia, né? Não teve para onde fugir. Até porque foi agora, em 1888, que paramos de fazer isso. Então não tem como. Meu bisavô já pegou lá, né? Meu avô também já pegou, meu pai quase pegou, meu pai tem 86, nasceu em 33, né? 33, 32. Então, pô, quase pegou. Entendeu, gente? Então, isso que você está falando, nosso corpo é um somatório. Como que a gente consegue enxergar tudo isso, velho? Como que a gente consegue enxergar tudo isso? Cara, penso eu que através de um despertar. Despertar. Existem coisas, Sebastião, que fazemos que não somos nós que fazemos, mas fazemos. E quase todo dia. Tanto é que a gente cansa de falar. Nossa, eu não queria fazer isso. Nossa, onde eu estava com a cabeça, onde eu fiz isso? Que é isso, velho? Como assim? Foi você que fez. A ação foi sua, mas eu não quis fazer. Mas como você não quis fazer, velho? Aí eu vou entrar na Universal do Reino de Deus e vão falar que é encosto, né? Que são, enfim, por aí vai. Vai da crença de cada um. Mas existe uma estrutura toda atrás de nós. Toda ela. Toda ela. E duvido que ela nos deixe em paz. Pô, Moisés, mas você falou que você era existencialista. Que a existência precede a essência. Como que você trabalha isso? Juro para vocês, até hoje eu estou numa briga, numa porradaria danada por causa disso. Sério mesmo. Porque como eu sou existencialista, que a existência acontece e a partir da existência que começa, bum, nós somos lançados aqui. Aí eu estou acabando de dizer que posso até acreditar que existe toda uma carga, que existe uma possibilidade dentro da improbabilidade de existir tudo isso. Existe uma possibilidade disso ser verdade, cara. Se isso for verdade, toda essa carga genética é muito pesada para mim. É muito pesada para mim. Para todos nós, para qualquer um de nós. É muito peso, gente. É muito peso. Porque, de novo, são várias camadas de história. Você já imaginou que nós podemos ser frutos de uma ancestralidade perversa, psicótica, doentia? Vocês já pararam para analisar que o tataravó de vocês pode ter sido um estuprador, um assassino em série? Ó, gente, estou viajando, tá? Estou viajando. O nosso, já pensou, já imaginou? E aí a gente está aqui. É normal? É normal o que nós pensamos e falamos? É interessante? É legal? É socialmente aceito? Como é que fica isso? Tá aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Por isso que a gente tem pensamentos, nós temos pensamentos terríveis que nós não falamos para ninguém, gente. Você é louco. Nós temos pensamentos terríveis que nós não falamos para ninguém, fica só com a gente, porque se a gente falar, porra, dá uma M danada e não interpretar, mas é ser humano. É ser humano, é ser humano. Ser humano acontece tudo isso. Ser humano acontece. Nós não devemos pensar que isso é um erro, porque isso é ser humano. Todo ser humano tem esse tipo de pensamento. Não estou falando ação. Uma coisa é você agir, outra coisa é você pensar.
Então, todo ser humano, ele tem pensamentos terríveis, terríveis. Faz parte do ser humano. Sebastião, não sei se eu consegui te responder, cara. Não sei. Mas, assim, eu penso assim, entendeu? Que nós somos, dentro da história, nosso corpo é cheio, é camadas de história. Nosso consciente, tudo nosso, cara. Nós temos uma ancestralidade sinistra, cara, sinistra, que está aqui, que está aqui. A gente não trabalha com isso, né? A gente não trabalha muito com isso. Os orientais trabalham melhor com isso. A religião de matriz africana trabalha melhor com isso. Olha a importância do preto velho. O que é preto velho, gente? Senão um preto velho que vem dar conselhos. Gente, que coisa boa. Imagina. Porra, eu tô aqui desesperado, não sei o que fazer. Vem um preto velho, um cara mais velho, com experiência pra caceta, porque não é experiência de 50 anos, é o cara muito provavelmente lá do século XIII e vem falando o que ele tá vendo nos últimos séculos para mim. Ele fala, ó, fulano de tal fez isso aí, vamos sim, e deu errado. Se tu fizer, vai dar a mesma coisa. Olha só, o cara tá... Mas a nossa consciência cristã, o preto velho é diabólico, é luciferiano. Houve uma inversão. Que loucura. Que loucura. E nós adoramos. Enfim, vai. Eu falo muito. É isso. Maravilha. Então, dá uma boa noite aqui ao Dante, poeta Dante Gato. Então, Moisés, desculpa se eu falar alguma besteira aqui, eu sou professor de literatura. Desculpa a mim, velho, que eu já devo ter falado uma besterol aqui desde o começo. E que bom, né? Que bom. Então, e ultimamente, eu passei a vida inteira sem me preocupar com esse negócio de terapia. Extremamente pragmático, apareceu um problema, eu equacionava lá, e caminhava para frente, atropelava tudo que estava no caminho, e agora, aposentado, ancião, né, vivendo aqui no isolamento da zona rural, e essa preocupação terapêutica veio à tona, e talvez a filoterapia possa me ajudar. Vou me consultar com você aqui. Vamos conversar sobre. Nada que os R$500 de consulta não resolva. Aposentado, então, que ganha bem? R$500 é pouco. É o seguinte, ultimamente, o que me está incomodando de uma maneira quase doentia é o fato porque você vê nesse momento de grande polarização, esquerda e direita, eu percebi que eu nasci de esquerda, eu não dei chance nenhuma. Meu pai era da arena, meu pai era extrema direita, né? E meus irmãos também ficam ali tudo no centro, e eu sou de extrema esquerda, e com ojeriza, você entende? Com ojeriza, a ponto de passar pano para tudo que for da esquerda, e eu quero tratar esse problema enquanto quer dizer, eu tenho o superego também altamente vigoroso, você entende? Eu também manipulo meu sonho, viu, Nelson? Eu manipulo, chega lá no sonho, eu faço tudo certo, é pior, que eu manipulo até os outros. Eu não sou que nem antigamente, que eu tinha sonhos, né? E acordava assustado, meu Deus, porra, é pesadelo. Agora não, agora além de manipular, eu manipulo todo o contexto do sonho lá, você entende? Para me acordar tranquilo, né? Não, mas o fato é o seguinte, me diga esse, eu tenho aquele negócio do Jung, do inconsciente coletivo individualizado, que talvez explique esse fenômeno do ter nascido de esquerda, mas resumindo e concluindo numa pergunta, a filoterapia poderia me ajudar nesse sentido? Pergunta dele. Pô, adorei a sua pergunta, a melhor pergunta da noite. Ora, lógico que eu vou falar que pode.
Não só pode, como deve. Essa foi muito bacana, cara. Essa foi muito legal. Então, eu vou usar a sua fala. E a minha resposta é lógico. Quando eu começar a dar aula, quando eu começar a lecionar sobre, porque eu já tenho uma proposta, antes de te responder, Dante, eu tenho uma proposta aqui muito boa de uma escola que tem mais de 35 mil inscritos no Instagram, e essa escola tem uns 5, 6 mil alunos ativos. E eles se interessaram pela fisioterapia, querem conversar comigo para ver como que pode ser encaixada nessa escola de psicanálise. Entendeu? Eu achei aquilo fantástico, e isso é muito bom, e vamos embora. Mas, então, Dante, penso que sim, cara. Cara, na moral, a filosofia ela é libertadora. A filosofia para mim, mano, e conhecereis a filosofia e ela te libertará. Está lá na Bíblia. Está escrito lá na Bíblia. Conhecereis a filosofia e ela te libertará. Mano, é sensacional. Heresias 1:3, né? Parece que está escrito lá. Cara, para mim é sensacional. Sensacional. Essa brincadeira que eu fiz com vocês sobre a Bíblia foi a filosofia que me libertou. Mano, eu era preso, enclausurado. Eu era preso demais à questão da religião, da religiosidade. Eu não conseguia ter um pensamento fora da religiosidade. Eu não conseguia. Era incrível, é impressionante. Impressionante. Claro, houve uma castração, lógico, né? Tem muita questão familiar, social. É por isso que eu me identifico com a história do Nietzsche, porque o Nietzsche estava sendo preparado para ser pastor, e eu também, né? E aí foi a decepção quando eu não fui, no caso dele também. Atribui-se ao final da vida dele, né, com aquela doença que ele teve, atribui-se a negação que ele fez ao seu chamado, né, a luta que ele teve constantemente com esse suposto Deus, né? Só que as pessoas interpretavam Deus como sendo Deus. Na verdade, ele está falando de uma moral, né, de uma moral cristã, de uma ética, não era outra coisa, não era esse Deus, porque ele era ateu. Como que o ateu vai dizer que Deus morreu? Então significa que ele acreditava que Deus estava vivo? Não, ele era ateu, ele não acreditava que Deus havia existido em algum momento, ele estava se referindo à moralidade, né? A moralidade, a todos esses costumes, né? A genealogia dessa moral, ele estava vendo isso aí, e eu comecei a ler Nietzsche, velho. Comecei a ler Nietzsche. Como que um cara crentão começa a ler Nietzsche? Sei lá, velho. Sei lá quem me apresentou o Nietzsche, cara. Quem foi o desgraçado que me fez aquilo, o abençoado que me apresentou o Nietzsche. E foi assim, fatal, velho. Foi fatal, não teve como, foi uma bomba mesmo. Ele se considera, né, uma explosão, uma dinamite, e foi mesmo na minha cabeça, os aforismos dele. Aí eu comecei a ir faculdade. Nossa, faculdade, filosofia. Aí eu conheci Feuerbach, a essência do cristianismo. Amei, comi, devorei o livro. Aí depois Freud, o futuro de uma ilusão. Eu falei, não, que isso, velho? Não, eu vou ficar aqui. O futuro de uma ilusão do Freud. Vocês já leram? Gente, é um livro fantástico. Comprei agora pra Bela, que tá aí, que é minha namorada. Cara, fantástico. O futuro de uma ilusão. O que é isso, cara? Aí, cara, o anticristo do Nietzsche. Como que um cara desse consegue ficar dentro lá da casinha? Não consegue, não. Falei, comecei a olhar, olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, bem assim, gente, não quero espantar vocês, não, mas eu acho que eu vou sair fora. Que é isso, meu Deus? Você vai ser pastor, futuro garantido. O pastor presidente te ama, te adora. Não acredito em nada disso mais. Não acredito, eu não consigo acreditar. Não consigo. Ih, subir desse monte, fiz jejum, não sei o que, para Deus tirar o pensamento ateísta, agnosticista dentro de mim, não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque ele não faz nada disso. Aliás, eu não sei o que Deus faz ultimamente. E não é lá atrás também. Eu acho que a última vez que ele fez alguma coisa foi quando ele construiu, quando ele criou, e depois não fez mais nada. Ele está de férias eternas. É o deísmo que crê nisso. Eu não posso acreditar que Deus está fazendo alguma coisa. Deus está no controle. Controle sem pilha, só pode. Não é possível. Porque, guerra para tudo quanto é lado. Hoje invadiram lá uma parada lá da Rússia e mataram 40. Aqui Petrópolis desabando. Meu irmão, cadê esse cara? Véio? Cadê ele? Onde que ele está fazendo? Onde que ele... Não pode, velho. Não tem como. Rapaz, Deus é tão inoperante. Eu vou falar para você, esse Deus, né? Esse Deus ele é tão inoperante que ele deixou o filho dele morrer na cruz e o filho dele chamando ele.
Pô, se Caleb me chama, de onde que eu não vou, rapaz? Ele deixou Jesus. Ah, porque eu amo o mundo de tal maneira que entreguei meu filho. Vai você. Não, entregou o filho. Porque ele não veio, não é ele que ama. Não era o filho, era ele. Ele fala que ama e manda o filho. Não, ele ficou lá no céu, no bem bom, e o filho se ferrando aqui. Eu não sei o que esse Deus faz. Porque ele não fez nem com o filho, vai fazer comigo. Se ele não fez com Jesus, vai fazer. Da onde? Rapaz, o pessoal é muito doido. O pessoal fica lá, Jesus fez, não sei o que. Rapaz, não fez com o filho, filho. Ele fez com o filho, vai fazer com você, não tem como. Tem alguma coisa errada. Então, aí o que me libertou disso? A filosofia, velho. A filosofia, ela veio me dando essa liberdade de criticar, de pensar e tal. Foi libertador, foi um boom, você é louco, velho. Hoje eu tenho umas liberdades assim que eu fico pensando, rapaz, como é que pode? Da onde saiu isso? Filosofia. Cara, a filosofia é fantástica. Então eu acho sim, Dante, que, né, resumindo não, acabando, que eu acho que a filosofia é... o Dante, e isso foi salvífico também para minha filha, olha só. Minha filha, esse dia eu estava conversando, eu e a Bela, nós estávamos conversando, minha filha estava perto. Nós estávamos falando de traumas da igreja, Minha filha olhando assim pra gente, ó. O que eles estão falando de trauma de igreja? Não sei o que Deus, minha filha. Gente, vocês são muito doidos. Ela não estava entendendo. Por quê? Porque ela nunca passou. Ela nasceu num lar que é livre. Ela pode ser evangélica, pode ser crente, ela pode ser o que ela quiser, inclusive não ser nada. Comigo não foi assim, eu não tive essa oportunidade. Eu já nasci com uma camisa do Flamengo. Que merda. Gente, não façam isso com os seus filhos. Deixe ele escolher o time que ele quer. Não, o cara já bota, ele é vascaíno. A criança é vascaína? Como, cara? Como que ela escolheu onde? Só se for em outras vidas. Aí é traumatismo craniano. Como que uma criança já nasce... sabe? É de umas coisas assim bem interessantes. É isso. Né? Dante, quando você estiver já se curando, você me diz aí que eu tô na fila, viu? Rapaz, e demora, hein? Só concluindo, o meu caso, diferente do Moisés, os meus pais eram muito, assim, muito conservadores, mas deram margem para mim. E eu nasci, Moisés, desgraçadamente avesso à religião. Eu já nasci ateu. É uma coisa meio estranha, assim, porque a religião é muito impactante na vida da criança. E eu fui batizado, eu fiz a primeira comunhão, né, o catecismo, a crisma, passei por todo aquele processo lá, né? E aquilo lá não grudou em mim, você entende? Parece uma coisa anterior, assim. Mas você sabe que todo mundo nasce ateu, né? Todo mundo nasce ateu. Sim. Não existe isso. Pô, você não tem. É uma lógica, todo mundo nasce ateu. É a sociedade que apresenta Deus pra gente. Ela que vem falando, Deus isso, Deus aquilo, pelo amor de Deus. Então, todo mundo nasce ateu. Mas é impactante essa pressão religiosa, né? Sim, eu acho que, como você disse, é tão paradoxal, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e expulsou ele do paraíso. Olha que autofrustração divina, né? Ele criou a imagem e semelhança dele e até hoje nós estamos fazendo caca e destruindo o planeta aqui, né? Está chovendo aí, aqui eu moro em Martinópolis, no estado de São Paulo, aqui no oeste paulista, e aqui está um calor aqui, ó, a gente está derretendo aqui, ó, e não chove, choveu ontem, mas passou um tempão aqui sem chover, tudo morrendo. Ai, que loucura. Antes do Júlio Marques levantar a mão, eu vou tentar elaborar aqui um questionamento para o Moisés. Nós, homens, mulheres, seres humanos, antes de ser homens, vamos dizer assim, a gente tem um lado animal. E só somos homens e mulheres convivendo com homens e mulheres, ou seja, na sociedade. Estarmos em civilização, nós temos um preço muito alto a pagar, que é exatamente deixar para o escanteio, na lata de lixo, os nossos mais profundos desejos, enfim, esse lado animal.
Então, a civilização, ela é um amarradio, ela é um pacto, né? Um pacto civilizatório, onde todo mundo concorda em chegar à mesa do bolo e esperar, mesmo com fome, a hora da divisão do bolo. Só que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, onde os processos civilizatórios, os nós, os amarradios civilizatórios estão fluindo. O Freud já chamava o mal-estar na civilização. Então, a pergunta é, diante desses nós civilizatórios que estão se desatando, e, consequentemente, o aflorar desse nosso lado mais profundo, mais animalesco, mais perverso, que vai também se aflorar. Como é que a filoterapia, como é que a filosofia está vendo isso? Se é que está vendo. Portanto, vamos ter filas e filas de gente aí atrás de cura. Eu vejo que nós perdemos a pele, no momento que a gente deixa esse processo civilizatório se fragiliza, nós estamos em carne viva. E tudo nos toca, tudo nos fere, tudo nos torna intolerante ao sotaque do outro, intolerante ao cheiro do outro, enfim. Então, eu queria que você fizesse uma leitura do momento que nós estamos vivendo, o processo civilizatório, não é? O adoecimento humano, esse aflorar do nosso lado animal, e o que a filoterapia poderia nos dizer, nos curar, sei lá. Ô, Givaldo, já reparou, velho? Como eu falei, nós estamos, eu falei lá no início da minha fala, que aqueles problemas que Freud estava analisando lá se maximizaram agora. Eu acho que nós estamos sofrendo de excesso de civilização. Eu vou tentar explicar. Dante, por exemplo, invejado. Meu sonho, mano, eu tenho uma casinha numa região aqui, serrana, eu vou para lá de quando em quando. Eu não sei se eu já mandei fotos para vocês, Givaldo, de lá, rio, árvore para tudo quanto é lado, ninguém na rua. Mano, um lugar maravilhoso de paz. Eu amo ir para lá, adoro. Meus melhores dias são lá. Amo demais, amo demais, amo demais. Eu acho que a civilização nos mata. O mal-estar da civilização, ela nos mata. Nos mata. Todo momento, a todo instante. A cultura nos mata. O aculturamento, a transculturação, a pressão social, o racional nos mata, cara. Que a civilização tem a ver com o grau de racionalidade, supostamente, né? Uma sociedade racional, supostamente, ela é mais civilizada. Consequentemente, eu acho que isso está matando. A tecnologia, o avanço. Agora, tudo que é científico, ele é racional, né? Tudo que é científico, dentro daquilo que nós estamos estruturando aqui, tudo que é científico é racional. Mas nem tudo que é racional é científico, né? Nem tudo que é racional, ele pode ser científico. Existe uma saída para o ser humano que é racional. Ela tem que ser racional. O problema é que o excesso, como eu falei, o excesso de racionalidade, ela também mata o homem. Por quê? Porque o homem é instinto. O homem também tem uma parte muito natural que é instintiva, que é emocional. E a gente dá muita razão para a razão. E a gente cria uns tabus dentro da razão que é inquebrável. É a racionalidade que formou o mono, por exemplo. Monoteísmo, monogamia. Todos esses monos aí é da racionalidade. Foi o europeu racional que veio para cá e transformou a poligamia, que era natural aqui, em pecado, em irracionalidade. Trouxe o peso, a consciência do errado. E aí matou.
Vivíamos felizes peladinhos. Foi a racionalidade e não ficávamos doentes como nós ficamos depois que nós colocamos camisas. Aí foi a racionalidade que trouxe esse mal-estar da civilização. Aí depois disso veio, sabe o quê? Veio a burocracia, porque se esse espaço aqui é meu, o do outro é do fulano, nós temos que fazer uma carta para que eu não invada o local do outro e o outro não invada o meu local. O Sebastião aí, professor de história igual a mim, são os contratualistas. Aí os caras fazem o quê? Olha, assim, o que o cara fala, o filósofo fala, Rousseau, deveríamos ter enfiado a paulada nesse cara e não deixar ele fazer isso. Nós não fizemos. Pelo contrário, imitamos ele. E aí cercamos o outro lado. Aí o do outro lado também cercou. E fizemos esse mal para nós. Para nós. Éramos para sermos livres. Uma aldeia global, uma família maravilhosa. Todo mundo, tudo é de todo. Não estou falando de socialismo, não. Isso daí também é outra loucura. Estou falando de comunismo, não estou falando disso, não. Estou falando lá atrás, lá atrás, bem lá atrás. É a racionalidade que nos trouxe tudo isso, velho. Esse excesso de racionalidade, esse excesso de tecnologia, é depressão. A gente não trouxe guerras, né? Pô, velho. A guerra hoje, olha só, cara. Olha que loucura. A gente não caminha mais, a gente não tem contato. Givaldo, eu hoje não sei como é a realidade da cidade de vocês, mas aqui tinha um tal de cobrador de ônibus. Não sei como é que era aí na cidade de vocês. Tinha um tal de cobrador de ônibus. Você entrava, você olhava para o cara, dava bom dia, e você tinha uma coisa chamada dinheiro em papel. E dinheiro em papel. Parece não, mas existiu isso, dinheiro em papel. E você tinha que entregar aquilo ao cobrador e esperar o troco. Nesse ali você tinha contato com o cara todo dia, você falava bom dia, e aí como é que você tá, cara, não sei o que, pô, faltou aqui um dia. Não, 10 centavos, hoje não tem mais isso, sabe por quê? Porque você tá com uma porcaria de um cartão na mão, você nem olha pra cara do cara, passa ali e tchau. Você não dá bom dia pro cara, você não fala com o cara. Gente, isso é loucura. Você nem olha pra cara do motorista. Se você encontrar com ele na rua, você não sabe quem é. Aquele motorista que ele te leva todo dia pro emprego. Você não olha, porque é o cartão tudo passou. A tecnologia, a racionalidade, transformou a nossa relação, Dante, seu ateu, com Deus. Olha só o que a racionalidade, o cientificismo, a tecnologia fez. Tem 2 horas da manhã, tá 2 horas da manhã, eu estou preocupado, meu filho está na rua, não tenho celular, estou lá na década lá de 50, o que eu fazia? Senhor, livra, Senhor, guarda, Senhor, livrar do mal, não sei o que, amém, amém, Ave Maria, cheia de graça, livrar meu filho, não sei o que. Agora, se meu filho chega tarde, tá em tarde na rua, eu pego o celular, ligo para ele, e aí, tá tudo bem? Tá, vou dormir, vou orar nada, eu já sei que ele tá bem. Vou orar? Não vou. Por quê? Antes eu orava porque eu não sabia. Agora que eu sei, vou orar. Ele tá bem, ele falou que tá bem, tô com o celular aqui na mão. Isso mudou tudo. Mudou todo tipo de qualquer relacionamento. Hoje você pode se relacionar com um camarada lá do outro lado, cara. Vestido de mulher, transvestido de mulher, sem ser mulher, aparentando ser mulher. E o cara vai acreditar, velho. O cara vai acreditar. Pra cacete. Vai acreditar. Vai. Pode ter certeza. Ele acredita em pneu. Ele ora pra pneu. Não vai acreditar que tem uma pessoa vestida de porra, você tá de sacanagem? Entendeu? Então, senhores, o que eu quero dizer é que a nossa sociedade é a mal-estar da civilização. Nós estamos vivenciando o ápice dela, eu acho. O ápice dela. Ô, senhores, todos nós aqui somos do século XX tentando viver no século XXI, não é isso? A gente está tomando porrada. Mas a gente é do século XX, tentando viver no século XXI. Só tomando cacetada, velho. Então, é muito... Pô, gente, café tá fazendo mal. A racionalidade tá falando isso. Café tá falando mal. Gente, bisavô, tataravô, quadravô, todo mundo tomava café, velho. Tomava café. Aí tem a questão, né, de outras formas, outros elementos. Aí, né? Eu tô falando café. Tô falando café. Café. Todo mundo tomava café à vontade, ninguém se preocupava com nada. Agora, antes de você tomar café, já tem a história da racionalidade do café, que faz você
Antes de tomar café, você já está deprimido. Meu Deus, será que eu posso tomar esse café? Você já está deprimido já antes de tomar café. Já, você é louco. Estamos aqui na 57ª edição do Baralharte, falando da terapia, né? Falando de nós mesmos. O Julimar levantou a mão novamente. Fica à vontade. Vamos entrar na reta final do bate-papo. Certo. É só para perguntar ao Moisés sobre a questão mesmo do método, digamos assim, né? Como é que você imagina essa terapia, né, por essa proposta que você traz, né? Como seria, e se você imagina que possa existir um mercado, ou se já existe, né? Existe um mercado, digamos assim, e qual público acessaria essa terapia via filosofia? É um público mais... É um público que conhece mais a filosofia? Que público seria... Porque, embora a gente saiba que os conhecimentos, né, filosóficos eles possam resolver problemas de qualquer pessoa, porém, as pessoas que poderiam utilizar, né, essa proposta que você traz, elas teriam, me parece que um esclarecimento maior a respeito dos filósofos, né, um conhecimento mais acerca da filosofia, né, para poder acessar e tentar encontrar as soluções das suas questões a partir dos conhecimentos. Queria saber um pouco se você imagina explorar um mercado a partir daí, dessa terapia. Aqui, Julimar, antes de te responder, Givanildo, só para concluir o seu raciocínio aí, nós temos que lembrar o seguinte: o nazismo nasceu de uma sociedade moderna, não foi numa tribo, né? Não foi numa tribo retirada. O nazismo, ele nasce da modernidade, cara, né? E a gente tem que entender esse processo. A modernização, ela faz com que uma sociedade venha a ser monofônica, padronizada. E você vê que os nossos comportamentos são todos eles padronizados. E quem foge disso, como Dante, é doido, é louco, maluco. É considerado maluco. Pode reparar. A gente é todo moderno, todo padronizado. A modernização padroniza as pessoas. Todo mundo de branco, todo mundo de preto, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, né? Faz-nos uma sociedade não polifônica e averso à polifonia. Averso à polifonia. Porque é monofonia. Se você não se adaptar, você está ferrado. Julimar, cara, quero muito que isso aconteça. Eu quero que pessoas venham se formar em filoterapeutas. Cara, estou agora concluindo o mestrado, né? Vou defender essa tese no doutorado da psicanálise. Vou defender e eu quero que pessoas se convertam à filoterapia, sejam filoterapeutas. Agora, lógico, tem que ter um conhecimento de filosofia, né? Tem que ter uma base filosófica, uma estruturação filosófica, um conhecimento, um curso, uma faculdade. Porque, né? Porque como que você vai tratar filoterapia? Você vai usar das bases da filosofia com fins terapêuticos. Então você tem que saber. Até porque vai gente lá que sabe também. Não adianta você querer enganar, que vai gente lá que sabe. É o que eu falei, né? Você está falando com um professor de filosofia, cara. Olha o que você vai falar, entendeu? Aí ele botou Nietzsche trabalhando com como é que esqueci o nome, a verdade. Relativismo. Botou Nietzsche no relativismo. Nietzsche não é relativista, né? Nietzsche não é relativista. As verdades são relativas. Nietzsche jamais falaria isso. Né? Jamais Nietzsche falaria isso. Por quê? Por alguns motivos. Quando você relativiza essa questão, querendo se dizer relativista, né, você traz um dogma. Qual dogma? Está implícito ali, que toda verdade é relativa. Ao dizer que toda verdade é relativa, você o dogmatizou. Né? Então, como que ele cairia nessa pegadinha? Então, Nietzsche não era relativista.
Então, realmente, é necessário que as pessoas venham ter consciência, né, das escolas, para que venha trabalhar mais e melhor. E eu penso, Julimar, que é um campo bem proveitoso, não só aqui no Brasil, fora dele também. Cara, a psicanálise, ela é muito ampla, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Quando começa, então, quando a pessoa está no comecinho estudando, dá aquele boom. Se a pessoa já gosta da área, dá aquele boom. Despertamento, curiosidade para a criança quer ler todo dia, bem, pelo menos faz 5 mil. Você quer ler todo dia, toda hora, todo instante. Tudo você vê psicanálise. Tudo. Tá olhando ali pro Iron, esse cara aí, o oral dele, eu acho que não foi bem trabalhado, não. Esse temperamento dele aí, ele é meio fleumático, colérico, não sei, ali casado ali com sanguíneo, né? Mas também tem um pouquinho de melancólico ali. Você fica assim, cara. O Dante, eu acho que a melancolia tá batendo forte ali no coração. Você fica assim. Aí, cara, você fica olhando os 4 temperamentos e você casa os temperamentos. Acho que Nelson acordou fleumático e agora vai dormir sanguíneo, porque ele está expulsando. Cara, você fica. Ainda bem que eu tenho inconsciente. Ainda bem que eu tenho inconsciente para jogar lá para trás, porque senão fica tudo aqui na frente. Aí me quebra, né, cara? Aí me quebra. Então, eu acho que sim, tomara que você tenha razão nas suas falas, que os deuses. Os deuses dos quais o Dante acredita, diga amém. É interessante isso aí, né? Porque um dia desse eu eu até ri bastante numa palestra uma vez, a pessoa não entendia nada que é daquelas pessoas que vê o aforismo e tenta falar sem saber de quem é o aforismo, né? A fala. Aí a pessoa tentou finalizar a fala dela dizendo, como disse Karl Marx, os fins justificam os meios. Aí eu digo, lascou. Não, aí não dá, né, velho? Aí ela fechou com chave de ouro mesmo, essa palestra aí. Pô, não tem como. Os fins justificam o meio. Nem Maquiavel, que é Maquiavel, falou isso. Pois é. Nem Maquiavel, que é Maquiavel, cara, era maquiavélico, velho. Aí ainda bota Marx. Um pouquinho de distância de tempo também, né? Um pouquinho de distância de tempo também, ali, alguns séculos de diferença, enfim. Loucura. Ok, pessoal. 57ª edição do Baralharte, recebendo hoje o filósofo Moisés de Oliveira, falando de filoterapia, falando de filosofia, de psicanálise, enfim, falando dos nossos traumas, das nossas neuroses, das nossas dores, das nossas feridas. Mais alguém eu... Tá fechado, eu acho. Tá fechado. O seu som tá fechado, Givaldo. Para mim aqui tá aberto. Agora tá. Tá aberto. Então, assim, alguém quer fazer algum questionamento, alguma reflexão? Já acabou. Olha, tem gente falando aí, já acabou. É meu filho. Então, assim, Moisés, o filho aí já está lhe chamando. Eu quero te agradecer, quero parabenizar. Sempre você traz muitas reflexões, é uma martelada na nossa cabeça. E quero que você faça as suas considerações finais, né? E não se assuste, porque haverá outros convites para que você possa estar aqui conosco. E a gente desejo, né, que você seja exitoso, né, nesse seu projeto, que você consiga criar condições, né, para criar esse método e levar esse método até as pessoas, até nós que estamos precisando dessa escuta, né, desse olhar da filosofia. Pô, prazer sempre estar aqui com vocês, trocando ideia, ouvindo muito, aprendendo muito. Cada um que fala, você vai assimilando, ou examinar tudo e reter o que é bom, né? O que é bom a gente retém, o que não é, a gente faz, a gente joga fora. O que é bom a gente faz uma sopa e engole, o que não é, a gente joga fora.
eu falo sempre para os meus alunos, cara, não é porque eu sou professor que vocês devem aceitar tudo, não. Vão em casa, pesquise, leiam. Eles não fazem nada disso, né? Mas eu tenho que falar. E aí, se me concorda, na outra aula, cara, nós estamos aí. Vamos embora, vamos partir para cima. Então, para mim, está sendo muito bom. Isso que tudo, né? Tudo que está acontecendo comigo, eu busquei, eu quis, e agora eu vou numa consequência, né, daquilo que eu busquei. Então agora eu vou ter que arcar. Ninguém mandou eu começar. Eu vou agora até o fim e vamos embora ver até onde dá. Só para concluir mesmo, você fica nessa coisa, né, de psicanálise, essa coisa toda na cabeça. Esse dia eu estava no centro da minha cidade, eu vi um camarada, olha só como é que a coisa ela pega você. Eu estava no centro da cidade, eu vi um rapaz com um caroço aqui, bem aqui do lado, no pescoço. O caroço só está crescendo. E eu sou sabedor de que várias pessoas já se ofereceram para ajudá-lo para a remoção daquele tumor. Inclusive médicos aqui, os mais da cidade, já ofereceram, e ele não quer. Depois que eu comecei a estudar, né, psicanálise e tal, me interessar, eu vi, rapaz, aquele camarada tem uma coisa chamada ganho secundário. Você fica assim, olhando na rua, procurando a psicanálise. Ganho secundário. Ele sabe muito bem que se tirar aquele caroço ali, as pessoas vão parar de ajudá-lo. Ele não vai ganhar mais nada. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que ter responsabilidade. Então, para ele, é interessante continuar com aquele caroço. É o ganho secundário. O que você ganha com o seu sofrimento? Ou seu suposto pseudo-sofrimento? Então, ele jamais vai tirar aquele caroço dali. Jamais. Ele vai ficar. Porque a partir do momento que ele tira, ele vai ter que trabalhar, filho. Ele fica no sinal. Quem não conhece, meu irmão, dá R$200 para ele, que é um caroço enorme. Aí ele fala, conta história triste. E, nossa, rapaz, ele ganha muito com aquilo ali. Ele tira aquilo dali, ele perde tudo. Então você fica analisando a psicanálise, você fica, caraca, que deveria aquilo. Por isso que meu irmão, por isso que meu pai, por isso que meu filho. É isso. Então, convido a vocês, se quiserem conhecer mais e melhor essa questão, vamos embora, vamos junto. E depois a gente vê onde vai dar. Se souber de alguém que queira, eu também vou fazer o atendimento, né, pela internet, lógico. Então, se souber de alguém, procura lá o professor Moisés, o Givaldo tem o meu contato. Viu, Dante? Jogando uma, né? Se souber de alguém, manda o contato aí que a gente começa a fazer essa brincadeira acontecer. Valeu, até a próxima. Givaldo, nós vamos falar fora do link do YouTube. Quando desligar o YouTube, a gente segue aqui. Eu não sei se seria bom a gente marca para a gente, né, tem com outros também, né, que não veio hoje, a MIT não veio hoje, né? Você que sabe, o que você diz?